cultuar contigo. E o meu filho Ariel também, que está aqui. Enfim, vamos ler a Bíblia Sagrada. É conferência de avivamento e eu quero falar com vocês hoje do salmo mais explosivo da Bíblia Sagrada. Vocês já vão entender por quê. Salmo de número 24, o texto na minha Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor. Se conseguir me dar só um pouquinho mais de retorno, pouca coisa só. Presta atenção. A verdade, eu estou dando um spoiler aqui desse ano, porque esse ano eu estou lançando um livro e a temática desse livro é parte da história que eu vou contar para vocês. Eu espero que com essa história eu ganhe caminho no seu coração, e ganhando caminho no seu coração que nós venhamos ter um ano de excelência assim para a glória de Deus. Eu já disse numa outra ocasião que no ofício da pregação da palavra eu parei de pregar mensagens expositivas ou textuais e comecei a tecer perfis biográficos. Isso vai dar uma visão histórica um pouco mais ampla, tanto da vida do personagem quanto para o nosso entendimento também. Dito isso, o livro dos Salmos, que é uma composição de 150 poemas, 150 poesias, que diversos salmistas fizeram de momentos da sua vida, quer sejam positivos ou negativos, hinos para salmodiar. Existem salmos poderosíssimos, e se eu fosse narrar qualquer um dos salmos, teria para nós lições poderosas. Contudo, na minha concepção, e repito, na minha humilde concepção, o salmo de número 24 é o salmo mais explosivo da Bíblia Sagrada. Para nós entender melhor o salmo, nós precisamos entender a história da composição. Para toda composição, uma história por detrás, há uma inspiração. Ninguém compõe uma música do nada, ninguém compõe um louvor do nada. Por mais poderoso que seja o louvor, há uma inspiração por detrás. O ano era 2012, eu estava na cidade de Atílio Viváqua, no Espírito Santo, pregando, na ocasião, no lançamento do CD do cantor Anderson Freire. Na ocasião, o Anderson, que é um dos maiores compositores do Brasil, estava contando a história de suas composições. E ele contou uma história que pegou meu coração de assalto. Ele disse o seguinte, que ele já havia casado, ele e a esposa estavam tentando uma criança, a criança não vinha, e depois de várias tentativas, ele resolveu visitar uma clínica familiar, clínica da família, e depois de visitar a clínica da família, com exames na esposa, achando que o problema era nela, por isso a infertilidade, ele descobriu que o problema não era na esposa, ele era estéril. Ele contando na história que o coração dele foi tomado de um sentimento de inutilidade, se sentiu inútil, afinal de contas, ele se sentiu um homem sem a fertilidade que precisava para dar à esposa o filho que eles tanto queriam. Disse ele na história que ele entrou dentro de casa e quando entrou em casa procurou um canto no quarto dele, apagou as luzes e ali ele ficou e não quis mais sair. Ele já estava 1, 2, 3 dias dentro daquele quarto fechado, ele não queria sair para tomar banho, para comer, ele simplesmente não queria sair dali, porque um sentimento de inutilidade tomou conta do coração dele. Foi exatamente aí, 3 dias depois, que o Espírito Santo visitou a solidão dele e disse: Anderson, escreva a tua oração. Ele disse: Deus, mas eu não tenho nem palavras para orar. E o Espírito Santo disse a ele: se você fosse orar, quais as palavras você usaria? Ele pegou uma caneta, um papel e começou a escrever: mestre, eu preciso de um milagre, restaura a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, e etc, e etc. E aí surgiu a canção poderosa que é Ressuscita-me, que estourou no Brasil, na boca da cantora Aline Barros.
Cantora Midia Lima disse no podcast há pouco tempo atrás que ela não queria de fato cantar a canção ou compor, gravar a canção Deus me deu e Deus tomou. Foi quando um acidente acontece, e nesse acidente, graças a Deus, nenhum dos seus entes queridos faleceram, mas quando ela viu o carro numa perda total, ela só lembrou de uma frase: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí veio a canção de Jó, que explodiu no Brasil também, ganhou nosso coração. Que eu falo para isso, para nós entender que por detrás de cada canção há uma inspiração. Para nós entender essa canção que eu acabei de ler com vocês, eu preciso te contar a inspiração. Minha história começa no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, quando Deus fala com Moisés no capítulo de número 19, dizendo: Moisés, sobe aqui no monte, que eu tenho algumas coisas para te narrar, eu tenho algumas revelações para te entregar. Quando Moisés sobe no monte, a Bíblia diz que os primeiros 7 dias, Moisés está visivelmente, o povo está vendo ele lá, ele está inerte, parado, mas o povo de baixo está vendo Moisés lá. Mas no 7º dia, uma nuvem desceu, e quando a nuvem desceu, escondeu Moisés. Agora Moisés sumiu. E quando Moisés some, Deus abre a visão de Moisés e começa a lhe dar algumas revelações. Das grandes revelações que Deus deu para Moisés, eu destaco 3. Primeira grande revelação, Deus diz a Moisés: faça para mim uma tenda dividida em 3 partes. Essa tenda dividida em 3 partes, vocês vão chamar de tabernáculo. Ele dá para Moisés as medidas, o tecido que vai usar, os utensílios que ele vai usar na construção da tenda, e Deus declara claramente para Moisés: vai ser uma tenda móvel, vai ser montada e desmontada, vocês vão mandar montar, vocês vão parar e remontá-la novamente. A primeira grande revelação para mim é o tabernáculo. Segunda revelação que penso é as mobílias do tabernáculo. Moisés, esse tabernáculo vai ser dividido em 3: o átrio, o lugar santo e o santíssimo. No átrio, Moisés, põe a bacia de ablusão e o altar do holocausto. Quando entrarem no lugar santo, ponha um altar de ouro, ponha um candeeiro de um lado e a mesa dos pães da preposição do outro. Mas, na minha humilde concepção, a maior de todas as revelações é o utensílio que está no lugar santíssimo. Que utensílio é esse? Uma caixinha dourada. Me permita, de maneira muito simples, dar esse apelido a esse utensílio tão sagrado. Eu o chamo de caixinha dourada. Deus diz a Moisés: faz uma caixinha dourada. Dentro da caixinha dourada, põe 3 elementos sagrados. Primeiro, a vara de Arão que floresceu. Segundo, um pote com maná que não vai apodrecer. E terceiro, as tábuas da lei. Quando você fazer a caixinha dourada, tome cuidado de fazer com madeira de acácia, revesti-la em ouro, e quando for fazer a tampa, na tampa da caixinha dourada, ponha 2 anjos. Os anjos têm que estar com as asas voltadas um para o outro, olhando para dentro da caixa. E quando você pôr a tampa em cima, a caixinha dourada vai se tornar sagrada, porque o nome da tampa é propiciatório. O sacerdote, quando ia oficializar diante do Senhor, ele emanava o sangue na tampa, e quando o sangue tampava tudo, o Senhor descia e falava com o sacerdote entre os querubins que estavam talhados em cima da caixinha dourada. Por isso a expressão, o Deus que fala entre os querubins. A caixinha dourada será, Moisés, a representação magna e máxima da minha presença. Onde tiver a caixinha dourada, eu vou estar. E a garantia de que eu estou aí é a caixinha dourada. Daqui para frente, a caixinha dourada se tornou um elemento sagrado para o povo e a representação da presença. Me permita correr um pouco da história à frente, dizendo o seguinte: quando eles estavam no deserto e as mães davam à luz a filhos, no meio da areia quente do deserto, elas tinham um parto normal, e a criança crescia sem nenhuma infecção, e a mãe também não tinha nenhuma infecção. A caixinha dourada estava lá. Quando esse filho que nasceu tinha só uma roupinha de criança e um sapatinho infantil, mas conforme ele vai crescendo, a roupa vai crescendo junto com o corpo, e o sapato crescendo junto com o pé, a caixinha dourada está ali no meio. Quando eles sentiam sede e dizia: aqui não tem águas do rio e também não tem nenhum registro de fonte de água, Deus falava a Moisés: é só tocar na rocha. E na rocha Deus abriu um registro natural, e a água começava
mandava emanar, a caixinha dourada estava lá. Quando eles diziam só tem pão, não tem carne, e Deus mandava codornizes, a caixinha dourada também estava lá. Eu quero dizer que a caixinha dourada também estava lá. Quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra a liderança de Moisés, Deus abriu a terra para engolir alguns e mandou fogo para consumir o restante dos rebeldes. A caixinha dourada estava lá. A caixinha dourada também estava na sedição de Miriam e Arão, quando eles levantaram contra a liderança de Moisés, e Deus deixou a Miriam leprosa e arrancou a propriedade de autoridade de Arão. A caixinha dourada estava lá. E também preciso narrar aos senhores, de maneira muito insensível, que quando Miriam morreu, a caixinha dourada estava lá. Arão morreu, a caixinha dourada estava lá. Pasmem, Moisés morreu, mas a caixinha dourada estava lá. 30 dias o povo chorou pela morte de Moisés. 30 dias depois, Deus grita no ouvido de Josué: Moisés foi, mas a missão continuou. A caixinha dourada está aí. Levanta e esforça-te, porque o espírito de Moisés, que estava com Moisés, também será contigo. Eles vão passar o meio do Jordão. Quem é que passa junto? A caixinha dourada passa até na frente. Eles vão conquistando territórios no livro de Josué. A caixinha dourada está com eles, até que a caixinha dourada vai ficar pelo período de 200 anos na cidade de Gideon, e depois desses 200 anos ela vai para a cidade de Siló. E quando chega na cidade de Siló, agora eles têm um tabernáculo que não é mais móvel, é uma tenda de adoração com um sacerdote que vai oficializar. Tempo se passa. Quem é o sacerdote da época? Um cidadão já muito velho, com os olhos envelhecidos, cujo nome é Eli. Eli na ocasião era o sacerdote. Ele oficializava diante do Senhor. Tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Você conhece a história. Eles não faziam bem aos olhos do Senhor, até que uma carta inesperada chega, a famosa batalha de Ebenezer. Na carta estava dizendo: vamos para uma guerra. Quem mandou a carta? Os filisteus. Os filhos de Eli olhavam para a batalha e diziam: já está ganha. Até porque até aqui Israel nunca tinha perdido uma batalha. Toda batalha que eles entravam era a vitória na certa. Então Ofni e Finéias pensaram: eia, mais uma vez vamos à guerra e traremos a vitória de lá. Só que naquele dia as coisas não foram como planejado. Eles entraram na guerra, e quando começaram a batalha, a palavra de Deus nos revela claramente que no início da guerra 4.000 soldados de Israel caíram ao fio da espada dos filisteus. Ofni e Finéias, ambos olharam para o outro e pensaram: eu sei porque nós estamos perdendo. Por quê? Porque a caixinha dourada não está aqui. Vamos para Siló e vamos trazer a caixinha dourada aqui e venceremos a batalha. Eles vão a Siló e trazem a caixinha dourada. Pasmem, se antes da caixinha 4.000 soldados morreram, com a chegada da caixinha dourada 30.000 soldados de Israel caíram ao fio da espada. Não só isso, eles foram humilhados, aniquilados, pisoteados pelo orgulho filisteu. E os filisteus, no demais a tudo isso, pegaram a caixinha dourada, sequestraram e levaram para Asdod, a principal capital da Filístia. O mensageiro vem correndo a Jezreel, e quando desce a Siló, grita ao sacerdote Eli de longe: teu filho morreu, o outro também morreu, Israel perdeu a batalha e a caixinha dourada foi sequestrada. Eli tomou um susto tão grande que com o peso do corpo ele cai para trás, um infarto fulminante provavelmente. Na queda, o peso do corpo faz o pescoço dele quebrar. Morreu na hora. A mulher de Finéias estava dando à luz, quando vem o mensageiro dizendo: teu marido morreu, teu sogro morreu, Israel perdeu a batalha, a caixinha dourada foi sequestrada. Ela com ânsia de dar luz, mas a dor do parto faz ela desfalecer, e quando vai desfalecendo ela grita antes da morte: dá o nome do meu filho de Icabô, que quer dizer a glória de Deus se foi. Quando isso acontece, Israel se vestiu de pano de saco, pôs a boca no chão e começou a orar dizendo: Deus, sem tua presença não dá para viver, traz a caixinha dourada de volta. Enquanto Israel está com a boca no chão, vestido de pano de saco, o que está acontecendo? A caixinha dourada vai fazer um tour. Por que um tour? Te explico. Quando chegou em Asdod, aconteceu assim. É conferência de avivamento, então vem comigo agora. Pegaram a caixinha dourada, colocaram nos pés da estátua de Dagon. Alguém gritou: Dagon, aqui está a caixinha dourada, o Deus de Israel rendido aos teus pés.
Era normal, quando você vencia uma guerra, trazer um utensílio da guerra e entregar a divindade que trouxe a vitória a você. Como eles eram servos de Dagom, trouxeram a caixinha dourada nos pés de Dagom e falaram: eis aqui o Deus de Israel, humilhado aos teus pés. O que vai acontecer agora? Eles vão para o lado de fora fazer festa. A festa está regada a muita comida, muita dança, muita comilança, mas no meio da festa, um estrondo. Quando eles ouvem um estrondo, alguém entrou no templo de Dagom. Quando entra lá, ele nota que está tudo no seu devido lugar, mas a estátua de Dagom não estava lá não. Vamos procurar a estátua. Começaram a procurar a estátua, e numa procura muito minuciosa, descobriram uma estátua de Dagom. Aonde? Caída, com a cara no chão, na frente da caixinha dourada. Alguém gritou: calma, isso aí deve ter sido um vento. Algum vento entrou, derrubou a estátua. Eles vêm, levantam a estátua de pé e voltam para a festa. Depois de voltar para a festa, mais algum tempo, outro estrondo. E quando retornam, eles olham o templo, tudo na sua devida ordem. Olham para a estátua, ela está de pé, mas eles notam de longe uma estranheza. Qual? A estátua está sem cabeça e sem mão. Vão procurar a mão e a cabeça da estátua então. Procurando minuciosamente a mão e a cabeça da estátua, encontraram aonde? Na frente da caixinha dourada. Como estava? A cabeça da estátua com a testa grudada no chão, as duas mãos com a palma levada ao chão. Ninguém entendeu nada e nem você, mas vou dar um motivo para nós glorificar aqui. O que é isso? Movimento de rendição. Quando você entrava numa batalha contra um oponente e vendo que não ia vencer a guerra contra aquele oponente, afinal de contas o oponente é mais forte que você, como um bom soldado faria o seguinte: largaria a tua espada, colocaria a testa no chão e a palma da mão no chão, dizendo: contra esse oponente eu não posso, ele é maior e mais forte do que eu. A estátua de Dagom estava diante da caixinha dourada, dizendo: contra a presença de Deus eu não posso, ela é maior e mais forte do que eu. Não só isso, a Bíblia vai nos afirmar que os príncipes dos filisteus começaram a ser feridos com pestes bubônicas, furúnculos pelo corpo todo, o corpo estourou em tumores purulentos. Aí alguém gritou: eu estou sabendo que toda essa pestilência começou a acontecer desde que essa caixinha dourada chegou no nosso arraial. Vamos se livrar disso. Mas algum filisteu gritou: não acredito nesse negócio, vamos levar para Ecrom. Se acontecer a mesma coisa, a gente crê. Levaram para Ecrom. O que aconteceu? Mesma coisa, começou a morrer príncipe dos filisteus. Aí um filisteu gritou: se acontecer a mesma coisa em Arquelon, aí a gente acredita. Levaram para Arquelon. O que começou a acontecer? Príncipe filisteu começou a morrer. Aí alguém gritou: vamos levar para Gate. Se acontecer em Gate, a gente acredita. Levaram para Gate. Os animais começaram a morrer, os homens começaram a morrer. Aí alguém gritou: a nossa última opção, qual? Vamos levar para Gaza. Gaza é nossa fortaleza. Se acontecer a mesma coisa em Gaza, realmente essa caixinha dourada é poderosa e a gente vai ter que se livrar. Quando a caixinha dourada chegou em Gaza, uma peste terrível, os homens começaram a morrer, ratos brotavam da terra, crianças foram feridas, animais perderam a sua fertilidade. Então os homens gritaram: realmente essa caixinha dourada está trazendo problema. Enquanto isso, o que está acontecendo lá em Israel? Está todo mundo com um pano de saco e com a boca no chão, dizendo: Deus, sem tua presença não dá para viver, sem o Senhor não dá para nós continuar. Eu queria que você me alcançasse nisso aqui. Se me alcançar, vale a pena dar um grito de glória a Deus. Porque Israel era um povo que se tornou tão autossuficiente que eles acreditavam que toda vitória que acontecia, até Deus dava, mas quem lutava era eles. Deus precisava deles para vencer as batalhas, assim pensavam. Aí o que Deus fez? Botou todo mundo com pano de saco, boca no chão, e foi sozinho numa caixinha dourada, dentro das 5 capitais dos filisteus, arrasou com Deus dos filisteus, matou os príncipes dos filisteus, só para dizer: eu não preciso de vocês, a minha presença é suficiente para acabar com todo adversário. Vai mais uma: ser usado por Deus não deveria ser para você a chance de gritar: Deus precisa de mim, até porque só
só para colocar nosso pé no chão. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Ser usado por Deus é um privilégio. Se você não ser usado, Deus usa os animais. Se não usar os animais, Deus usa o vento. Se não usar o vento, Ele usa a água. Se não usar a água, Ele usa a pedra. Ele usa quem Ele quer, da forma que quer. Para você é um privilégio, porque a presença dEle é suficiente para destruir e destronar qualquer adversário. O que acontece? A Bíblia vai afirmar que não foi só isso. Deus acabou com as 5 capitais, feriu os príncipes, e no final alguém gritou: vamos mandar embora. Aí um sacerdote filisteu disse: não dá para mandar embora de qualquer jeito. Pega nosso ouro, dá para essa caixinha dourada. Por quê? Vá que ele se revolte. Então vamos santificar a volta dele. Porque Deus é assim: Ele entra no terreno do inimigo, arrasa e ainda traz o despojo da guerra. Pouca gente entendeu. Faz 5 ratos de ouro, representando as 5 capitais. 5 tumores de ouro, representando as 5 capitais. E como é que vamos levar? Quem é que vai levar? Tu leva, eu não. E você? Eu também não. E tu? Tu leva? Não, não levo não. Quem é que vai levar? Aí alguém gritou: ué, não é Deus isso aí? Isso aí não é de Deus? Então faz uma carroça, amarra 2 vacas na guia da carroça, e se é a presença de Deus, Ele que vá sozinho. As vacas vão levar, mas tem que acontecer assim. Como? As vacas têm que andar em retidão até chegar no campo de Israel. Aí saberemos que verdadeiramente essa caixinha dourada é Deus. Tem gente que está com a corda no pescoço, metade do corpo dentro da lama, e não está entendendo o que é Deus. Pega a pior da nossa madeira. Obrigado, meu amigo, Deus te usou. Pega a pior da nossa madeira. Pegou? Vamos fazer uma carroça agora. Fizeram uma carroça com a pior madeira. Quadrada era a carroça, com madeira com felpas, farpas para todo lado. Era madeira de pobre, não era nobre. Pegaram 2 guias, e o texto vai dizer, depois você confira na sua Bíblia. Pegaram 2 vacas que acabaram de dar suas crias, amarraram a vaca na guia e falaram assim, colocando a caixinha dourada, o ouro ao redor. Olharam para as vacas e eles deram uma ordem: se verdadeiramente é o Deus de Israel que está nessa caixinha dourada, que as vacas andem em retidão até chegar no campo do Bet-semita Josué. Me permita parafrasear: as vacas acabaram de dar cria. O animal é irracional, mas mesmo o animal racional, quando vê sua cria, o senso materno vai gritar mais alto. Soltando as vacas vão procurar a cria. Mas a Bíblia diz que essas vacas são tão discipuladas que quando eles deram a ordem, elas saíram andando em retidão. Oh meu Deus, essas vacas estão dando uma aula de adoração para mim. Como quem diz: enquanto eu faço a obra de Deus, dos meus Ele cuida. Eu vou andando. Não é possível que tu não pegou. Vamos ver mais uma. As vacas estão andando em retidão e estão mugindo o caminho todo. Por que estão mugindo? Porque na presença de Deus até vaca glorifica. Aí tem crente que vem na conferência de avivamento e não dá um glória para Deus. Você está aqui para adorar. Então eu te convido para levantar uma mão, é pouca. Levanta as 2 lá em cima e adora. Aí andando as vacas em retidão, e elas estão indo. Chegaram no campo do Bet-semita Josué, as vacas pararam. Aí os filisteus gritaram: e não é que era Deus mesmo? O povo de Israel aqui no campo do Bet-semita Josué pega a carroça. Quando pega a carroça, arranca as vacas, tirou as vacas, sacrificaram as 2 vacas em oferta. Quando sacrificaram as vacas, tiraram a carroça, eles começaram a tirar o ouro da carroça. E quando começaram a tirar o ouro da carroça, alguém gritou assim: tem bastante ouro aqui, é muito ouro, tem bastante ouro, realmente Deus é com nós. Aí um desavisado gritou: será que não tem ouro dentro da caixinha também? Deu ruim. Por que deu ruim? Porque quando eles abriram a tampa propiciatória da caixinha para ver dentro, Deus matou 75.000 homens de Israel. Por que Deus matou? Por 2 razões. Primeiro, porque curiosidade mata. Segundo, porque não é qualquer um que está preparado para ver o testemunho que está dentro da caixinha e permanecer vivo. Quando morreu
75 mil pessoas, alguém gritou: Deus está zangado conosco e deveras retornou para vingar-nos, para destruir-nos. Ele não veio em missão de paz, ele veio em guerra. Vamos deixar essa caixinha dourada aqui. E quando eles iam largar, chegou um levita chamado Abinadab e gritou: posso levar para casa? Alguém disse: pode. Abinadab então pega a caixinha dourada, leva para sua casa, olhe para mim, esconde lá nos fundos, atrás de tudo, volta para casa e vida que segue. A caixinha dourada fica aproximadamente 104 anos na casa de Abinadab. Pasmem vocês, Samuel se levantou como profeta, sacerdote e juiz, e a caixinha dourada na casa de Abinadab. O filho de Quis perdeu as jumentas, e a caixinha dourada na casa de Abinadab. O povo chama Samuel dizendo: Samuel, tu está muito velho, Samuel. Os teus filhos Joel e Abias não têm a mesma liderança, a mesma devoção que você. Samuel, na verdade eu acho que a gente não precisa mais de um juiz, nós precisamos de um rei. Toda nação tem um rei, Samuel. Oh Samuel, não tem nenhum homem aí que possa o Senhor colocar como rei. Samuel ficou chateado, afinal de contas ele entregou a vida por aquele povo, e agora o povo está pagando com gratidão. Samuel vai, com ingratidão, Samuel vai dobrar os joelhos e orar. E quando Samuel ora, Deus responde a Samuel o seguinte: Samuel, esse povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim, porque quando você rejeita uma liderança que Deus estabeleceu, você não rejeita a liderança, você rejeita o próprio Deus daquela liderança. Aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, fica em paz, eu vou dar para eles o rei que eles merecem. Não vou nem entrar aqui, tá? O texto vai dizer que o menino perde as jumentas. Quando perde as jumentas, Samuel diz: Deus já entregou as jumentas para o teu pai, e você está aqui por um único propósito. Qual? Hoje Deus está te estabelecendo como general do exército dele, capitão do exército dele. Você vai ver que o menino se esconde atrás das bagagens no dia que vai ser ungido. Ele não vê capacidade nele. Qual é o nome dele? Saul. Quando Samuel unge ele como general, como capitão, ele vai para a primeira batalha. Na primeira batalha ele vence. Aí o povo grita: ele é grande, ele é forte e ele é alto, esse cara vai meter respeito. Quando o pessoal vê que o nosso líder é grande, é forte e é bonito, o pessoal vai ter medo dele, por causa do tamanho, porque a Bíblia faz menção com clareza que o ombro de Saul era mais alto do que a maior cabeça do soldado de Israel. Então de Israel ele era o maior. Eu só vou dar um ponto lá na frente, tá? Porque para cada Saul Deus vai levantar um Golias também. Mas só joguei isso aqui porque Israel pensou que por ele ser grande ia meter medo. Samuel vai ungí-lo como rei. Quando unge como rei, na primeira batalha Saul já se perdeu, porque era para ele esperar Samuel, ele não esperou Samuel, oficializou. Aí Samuel chegou e disse: Saul, o que você fez? Você demorou, Samuel, eu entrei para entregar o sacrifício. Aí Samuel diz: o fato de você ser ungido não te dá autoridade para fazer tudo que tu quer do teu jeito, meu filho. Hoje Deus arrancou teu trono e já está preparando um homem segundo o coração dele. Hoje. Quanto tempo passa depois disso? Aproximadamente 36 anos. 36 anos depois, a Bíblia diz que Saul morre na batalha de Jezreel. Quando Saul morre, morreu também Jonatas. Jonatas morreu, agora não tem rei para reinar. Alguém vai dizer: tem que ter sangue de Saul. Quem é que vai reinar? Isbosete. Quem é Isbosete? Isbosete é o único herdeiro que tem sangue de Saul. A Bíblia nos afirma que Isbosete vem reinar 2 anos, e depois de 2 anos, alguém tira Isbosete. Quando Isbosete perdeu o trono porque morreu, alguém gritou: e agora? Quem é que vai reinar sobre nós? Tem que ter sangue de Saul, mas não tem ninguém que tenha sangue de Saul para reinar. Quem é que vai reinar? Alguém faz um censo e diz: então para reinar sobre nós tem que ser um homem corajoso, um valente, que tenha feito algo que ninguém fez, a termo de coragem e honra. Alguém diz: olha, que eu me lembre, o cara mais corajoso do reino, faz tempo que a gente não vê, porque ele tinha 1,5 m e era ruivo. Como é que ele era o mais corajoso? Olha, eu não sei para vocês, mas para mim o mais corajoso tem que ter matado o maior que era ele, o maior que ele. E ele venceu o campeão dos filisteus imbatível, Golias. Aí o povo diz: ih, rapaz, é mesmo, ruivozinho. Onde é que ele está? Aí alguém grita:
Que eu me lembre, ele é rei em Hebrom, na terra dos bandoleiros. Aí alguém gritou: então manda buscar ele. Não sei se vale glória a Deus para vocês, mas para mim vale. Quando Deus quer te levantar, você não precisa fazer teu momento. Até quem um dia te expulsou vai correr atrás de você. E fica bem tranquilo, porque quando você pensar que te esqueceram, Deus sempre tem uns olheiros dele que sabem onde te achar. Vai em Hebrom e busca ele. Agora estão trazendo o ruivozinho, 1,5 metro de gente. Quando ele vem entrando no reino, uma galera dizendo: era tu que a gente precisava, era de você que a gente necessitava. O ruivozinho chegou com moral, e como ele chegou nesse prime, nesse ponto de moral, ele diz: eu tenho um desafio na minha mão. Qual é o desafio? Eu não quero reinar ali, porque ali é Gibeá de Saul. Também não quero reinar ali, porque ali é Manaim. Se eu reinar ali, eu vou ser o próximo Saul. E aí eu vou falar para os inteligentes: mas Deus usou Saul para me perseguir, para matar em mim um Saul que existia aqui. Deixa para a próxima. Também não vou reinar aqui, porque aqui é Manaim. Quem reinou aqui foi Esbozete. Se eu reinar aqui, meu reino vai ser curto. Como não quero reinar nem aqui, vou reinar aqui. O que tem aqui? Uma fortaleza impenetrável, cujo nome era Jebus. Ninguém tinha entrado lá. Terra dos Jebuseus, atual Jerusalém. Ninguém entrou. Aí o ruivozinho falou: é ali que eu vou governar. Deus olhou e disse: gostei desse ruivozinho. A prova viva de que eu te estabeleci como rei é que eu vou te colocar onde todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Eu queria que tu me alcançasse. Josué tentou, não conseguiu. Caleb tentou, não conseguiu. Samuel tentou, não conseguiu. Saul tentou, não conseguiu. Esbozete tentou, não conseguiu. Aí Deus gritou: Davi, aquilo que todo mundo antes de você tentou e não conseguiu, eu vou te colocar lá dentro. Mas escuta, Davi, não dá para entrar de qualquer jeito, tem que ter a estratégia certa para entrar. Davi gritou: tá bom, Senhor. Deus perguntou: quer entrar? Quero. Vai respeitar a estratégia? Vou. Chama teus soldados então, e quando ele chegar, manda eles largar a espada, manda eles largar o escudo e pegar pá e enxada. Davi gritou: Senhor, não querendo me meter, mas os camaradas são de guerra, eles são valentes, eles não sabem fazer outra coisa senão matar adversário. Se eu der para eles pá e enxada, acho que eles não vão acreditar, não vai dar certo. Deus pergunta: estou contemporaneizando a fala. Davi, quer entrar? Quero. Então esquece o que tu sabe, faz aquilo que eu mando. Manda eles largar a espada e pegar instrumento. Pegou? Pegou. E agora, Senhor, não te falei que para entrar tinha que ser com estratégia? Por que ninguém conseguiu entrar? Davi diz: nem eu sei. Aí Deus diz: olha como é Jebus. Davi deu uma olhada, uma fortaleza impenetrável. E Deus pergunta: qual a estratégia de todo mundo para entrar? Davi falou: uníssona. Todo mundo pensou a mesma coisa: vamos escalar os muros pela madrugada. Escalando os muros pela madrugada, adentramos pulando os muros e tomaremos a fortaleza. Aí Deus disse: esse é o problema. Enquanto eles estão subindo, os sentinelas lá em cima aqui não dormem, reputavam ao rei. Quando o rei ficava sabendo, mandava os flecheiros. Os flecheiros jogavam a flecha de cima para baixo e eles sucumbiam sem nem antes chegar na metade da fortaleza. Davi falou: é verdade. Aí Deus disse: é porque eles não pensaram. A fortaleza é alta, mas não tem suprimento de água normal. O suprimento de água não é natural, não é deles, vem de fora. Então, ao invés de vocês terem uma espada na mão e um escudo na mão, vocês vão cavar nos arquedutos de água. E quando cavar nos arquedutos de água, a maré da água vai baixar. E onde todo mundo tentou entrar por cima, vocês vão entrar por baixo. Eu não sei se tu me alcança. Essa é uma palavra que dá direcionamento para o ano de 2026 para alguém aqui, porque tem gente aqui que tem coisa que tua família não conquistou, que quem veio antes de vocês nunca chegou, e quando você foi tentar, alguém gritou: não vai dar não, porque todo mundo tentou e não conseguiu, todo mundo foi, todo mundo sucumbiu. Aí o Espírito de Deus diz: para selar a minha palavra na tua vida, eu vou te colocar onde ninguém chegou, mas você precisa respeitar a estratégia. Olha para mim, não vou nem usar Bíblia e nem teologia. Quando o homem
vai escalar uma montanha, ele precisa permanecer ereto e nunca olhar para baixo. Se ele olha para baixo, ele perde o equilíbrio. Então é o seguinte: equilíbrio no corpo, corpo ereto, olhando para cima. Todo mundo que tentou foi do mesmo jeito, corpo ereto, olhando para cima. Aí Deus disse: Davi, não dá para entrar desse jeito, com peito estufado e nariz em pé, você não vai muito longe. Davi, vai ter que ser por baixo. E para entrar em manilha de água, não dá para entrar de pé, tem que entrar de joelho. Tem hora que tem que ser de arrasto. O Espírito de Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra. Todo mundo tentou peitar, todo mundo tentou com o nariz em pé, mas você vai triunfar no joelho. Vai ter hora que vai meter a boca no pó, mas tu vai entrar lá. Se tu não está pronto para entrar por baixo, você vai continuar na mesma situação. Se você não está pronto para entrar por baixo, sua vida não vai mudar. Se você não está pronto para pedir perdão sem ter feito nada, sua vida não vai mudar. Se você não está pronto para receber de volta quem te decepcionou, sua vida não vai mudar. Porque o teu coração tem que ser cristocêntrico. E para quem tem coração cristocêntrico, o sentimento de servir ferve dentro da gente. Você grita: eu vou acabar com ele, eu vou destruir. Uma ligação minha acabava com ele, mas Deus está gritando: não é desse jeito que você vai vencer. Põe o teu joelho no chão, engole teu orgulho, você vai entrar por baixo. Quando o rei de Jebus suscitou, Davi já estava atrás dele cortando a cabeça dele. Quando Davi cortou a cabeça do rei de Jebus, a galera de Israel chegaram perto de Davi, bateram no ombro dele e gritaram assim: Davi, sempre acreditei em ti. Oh, Davi, que é isso? No fundo, bem no fundo, é por isso que quando eu ouvi eu ficava quieto. Não te contaram, irmão, que ouvir ficar quieto é ser tão fofoqueiro quanto quem está falando? Porque o fofoqueiro só é fofoqueiro porque tem um ouvido. Só joguei pro alto. Sempre acreditei em ti, Davi. Tá bom? Davi, tá bom. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você chegar no ponto que Deus quer que você chegue, cuidado. O que vai ter é muitos cínicos. Gente que nunca acreditou. Gente que nunca confiou no que Deus colocou em você, mas que quando você chega lá, ele vai vir como uma cortina de fumaça para a tua ruína. Toma muito cuidado. Porque quando eles chegaram gritando: sempre confiei em ti, gritaram: vamos fazer festa, tu é nosso rei. Davi, tu é o cara, Davi. Davi disse: eu sou o cara, vamos fazer festa. Quando começaram a preparar a festa, Davi disse: opa, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a caixinha dourada? Alguém gritou: está na casa de Abinadab. Que eu me lembre. Davi disse: então suspende a festa, porque enquanto eu estiver sentado no trono com a coroa na cabeça, sem a presença dele não tem festa. Vê se me entende, vê se me entende, vê se me entende. Davi está dizendo: para mim não interessa a festa se não tem a presença dele. Para mim não tem dia bom se não tem a presença dele. Para mim não tem reino se não tem a presença dele. A igreja brasileira, de uma vez por todas, precisa aprender uma coisa. Quando nós vamos fazer festa, a gente pensa em tudo. Pensa em quem vai solar o louvor, qual é os louvores que vai cantar, qual é a cor da camisa, a escrita da camisa, o pregador que vai pregar. A gente pensa em tudo. Eu ainda sou do tempo que antes da festa, o pastor reunia a igreja 6 meses antes e dizia: 40 dias de jejum e oração. Enquanto o Espírito Santo não descer, não tem festa. Tem que ser tudo debaixo da revelação, tem que ser tudo debaixo da presença dele. Eu pergunto para você e tu me responde: que sentido teria um culto de aniversário sem a presença do aniversariante? Se o culto é para ele, o primeiro a estar aqui tem que ser ele. Entende? Isso é festa com ele. Vamos buscar a caixinha dourada, senão não tem festa. Aí Davi pergunta, só uma pergunta para vocês: como é que a caixinha dourada foi parar na casa de Abinadab? Aí alguém gritou: me disseram 3 demônios
que conseguem acabar com uma família, com uma igreja ou com uma empresa. Qual? Me disseram, me contaram, fiquei sabendo. Cuidado. Me disseram que foi uma carroça que trouxe. Sério? A pior madeira, 2 vacas puxando. Me contaram que quando chegou lá tinha ouro na carroça. Legal. O que mais? Me contaram mais ainda que quando foram tirar o ouro, um monte de gente morreu. Por isso que deixaram lá. Davi falou: qual era o tipo de madeira? Era a pior que tinha. Davi gritou: é por isso. Pega a melhor madeira do reino. Não dá glória a Deus ainda, porque o pau vai quebrar, tá? Conferência de avivamento, né? Para avivar, a gente tem que desfazer para refazer. Não sei se tu sabe disso. É uma implosão, ok? É por isso que deu errado. A madeira era podre. Pega a melhor madeira, reveste em ouro. Como é que era a confecção? Olha, que eu me lembre, era quadrada. É por isso que deu errado. Faz redonda. Porque Deus precisa saber que nós temos uma aliança com Ele. A intenção sempre é boa. Mas deixa eu te falar, não sei se já te contaram, de boa intenção, você sabe. Na roda da carroça põe o rubi no eixo, porque para Deus tem que ser o melhor. Vaca, meu Deus não gosta de vaca. Meu Deus gosta de bezerro que nunca foi montado. Pega bezerro que nunca foi montado, entre o pelo do bezerro põe papelotes de ouro para ele brilhar, e na pata do bezerro unta em ouro, e põe os rubis cravejados, porque para meu Deus tem que ser o melhor. A intenção é muito boa. Carroça de ouro, bezerro quase todo de ouro. Aí Davi diz: cadê meu trono móvel? Sabe o que era um trono móvel? Existe até hoje. É um trono com 2 guias para frente, 2 guias para trás. Ele é levado por 2 homens à frente, 2 homens atrás e 2 do lado, com folha de palmeira fazendo ar-condicionado humano. Pega meu trono móvel, pega a melhor roupa que um rei já usou aqui nesse reino, e a coroa da nomenclatura, porque para o meu Deus tem que ser o melhor. Vamos na casa de Abinadab? Bora. Foi Davi com o trono na frente, atrás o povo gritando, e atrás do povo uma carroça de ouro com 2 bezerrinhos, e o povo gritava: esse é nosso rei, Davi é o cara. Abinadab abriu a porta, um velho com a barba meio amarelada, os olhos meio avermelhados, as unhas sujas. Davi diz: tudo bem, o senhor sabe quem sou eu? Não, então eu sou o teu rei. Abinadab olhou para aquela pessoa e disse: é mesmo, meu rei? É, eu vim buscar algo que é de minha propriedade. Abinadab disse: o quê? Davi disse: algo que já está na tua casa há muito tempo. Ele: o quê? Davi disse: uma caixinha dourada. Abinadab disse: ih, rapaz, nem sei se eu ainda tenho, deixa eu dar uma olhada. Ele começa a revirar aqui, revirar ali, revirar lá. Quando ele chega lá nos fundos dos aposentos, tirando lixo, tirando entulho, ele levanta um lençol empoeirado, e lá está a caixinha dourada cheia de poeira. Ele diz: é isso que o senhor quer? Davi diz: é isso mesmo. Veio 2 soldados fortes, pegaram a caixinha dourada, colocaram em cima da carroça. Abinadab apertou a mão de Davi, apertou a mão de Abinadab e disse: muito obrigado pelos seus serviços pelo reino. Você guardou uma propriedade do rei, com certeza será recompensado. Aí Davi gritou: cadê meu sobrinho, amigo dele? Chamaram 2 levitas. Um chama Uzá, outro chama Aiô. Uzá significa o quê? Força. Aiô significa o quê? Instrução. Instruíram Davi a trazer com força. Eles estão saindo, e quando estão saindo, vem a carroça aqui, o povo aqui. Davi é o cara. Davi lá na frente, olhando para todo mundo, folha de palmeira. Enquanto isso estão andando, tudo maravilhoso. Até que quando eles chegaram na eira de Aicom, uma eira que não tem buraco, não tem lombada, não tem pedras, é uma eira limpa, não é tão íngreme, é uma eira reta. Os bois tropeçaram.
E quando os bois tropeçaram, depois leia na sua Bíblia, não existe nenhum escrito bíblico dizendo que a caixinha dourada ia cair. Mas quem é que está aqui do lado? A força. Então a força gritou: deixa que eu domino. Quando segurou, fulminado, o peito aberto, que dava para ver a outra extremidade. E quando segurou e foi fulminado, caiu. Os bois começaram a se debandar. Aiô, que estava do outro lado, furou a jugular dos bois. Os bois se debatendo, a caixinha dourada quase caindo. E uma coisa eles sabem: se cair a caixinha dourada no chão, a terra será ferida pelos 7 quilômetros ao redor, e nunca mais nascerá uma erva ali. Então eles tentam de tudo que é forma controlar a carroça. Enquanto está todo mundo controlando a carroça para a caixinha não cair, Davi aqui, e o povo gritando: viva o nosso rei! Alguém veio correndo por fora, o mensageiro: rei! O rei parou e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: teu sobrinho acabou de morrer. Davi diz: quem? Ele: Uzá? Quem matou Uzá? O mensageiro diz: eu acho que foi Deus. Deus? Davi desce do trono e vem. E quando ele chega lá, vê o corpo do sobrinho, o peito aberto, sangue jorrando no chão. Do outro lado, o Aiô dizendo: meu rei, eu não tive culpa. A ponta da lança cheia de sangue, os bois ensanguentados, a carroça quase caída. E quando ele vê tudo aquilo, ele olha e lembra que alguém disse no ouvido dele: Deus veio nos matar, e por onde a caixinha dourada passa tem morte. Davi gritou: verdadeiramente Deus está zangado conosco. Ele fica chateado, ele olha para trás, olhe para mim em nome de Jesus, e diz: deixa essa caixinha aí, deixa aí, porque isso aí é um risco, isso aí é um problema. Quem chega perto disso aí morre. Vamos embora. No luto, o rei vira as costas, pega a poeira do chão, joga para cima, e quando ele vai virando as costas para ir embora, um personagem aparece e diz: meu rei, com todo respeito. Davi olha para trás e diz: pois não? Ele diz: meu rei, o senhor me permite cuidar da caixinha dourada? Davi diz: você não viu o que acabou de acontecer? Eu estava olhando de longe, meu rei, sou um trabalhador dos campos aqui, eu vi toda a cena, mas o senhor me permite cuidar? Davi diz: você não viu o que acabou de acontecer? Ele diz: eu vi, meu rei, mas mesmo assim eu quero cuidar. Davi diz: mas isso é um risco. Ele diz: mas eu sei cuidar. O rei diz: mas isso é um problema, mas eu sei cuidar. O rei diz: como assim tu sabe cuidar? Qual é a tua diferença de mim para você? Ele diz: rei, o senhor sabe qual é meu nome? Ele: não. Ele diz: deixa eu me apresentar, muito prazer, meu nome é Obed, eu sou morador aqui das terras de Edom. Davi diz: ainda não entendi. Ele diz: o significado do meu nome, meu rei. Davi diz: o que significa Obed? Ele diz: significa servo submisso. Se é uma coisa que eu sei é servir, eu vou saber cuidar da caixinha dourada. Davi gritou: mas como assim, rapaz, isso é um risco? Ele diz: eu já sou da terra de Edom, eu estou aqui para morrer. Sabe o que é ser da terra de Edom? É ser desprezado, ninguém olha para nós. Se eu morrer hoje, meu rei, amanhã ninguém vai fazer luto, porque eu já não sou ninguém, eu já diminuí, eu já desapareci, eu sou um adorador desprezível. Se é uma coisa que Deus ama, é um adorador rejeitado. Ele disse: eu sei cuidar. Davi diz: o risco é teu, então fica com a caixinha dourada. Quando todo mundo vai embora, não sei se tu consegue ver, Obed tirou os bois, pegou as guias da carroça e ele veio carregando o caminho todo. Quando vai chegando em casa, meu Deus, estou todo arrepiado, ele grita assim: mulher! A mulher lá dentro diz: o que foi, marido? Ele grita: tira a mobília da nossa sala, pode arrancar o sofá, aproveita, arranca as cortinas, tira todos os quadros. A mulher grita: por que, homem? Está chegando mobília nova? Ele diz: está chegando mobília nova. Enquanto a mulher vai tirando as coisas da sala, ele pega com todo cuidado a caixinha dourada, é pesada, ele vem carregando.
chamando. Quando ele chega na porta, com o pé ele abre e já vem pedindo desculpa, dizendo: Senhor, a casa é humilde, é pobrezinha, mas a casa é tua, faz o que o Senhor quiser. Ele pega a caixinha dourada, põe na sala da casa. A mulher olha e diz: o que é isso, homem? Ele diz: não fala desse jeito. Sabe a comida que tu comeu? Agradece essa caixinha dourada. Sabe a água que tu bebeu? Agradece essa caixinha dourada. Se ainda tem coentro no campo, agradece a caixinha dourada. Os meninos chegaram e falaram: pai, o que é isso? Ele falou: não grita muito não, porque por muito menos o menino morreu lá. Aqui com ele tem que ter reverência, tem que ter respeito, senão ele mata. Pede permissão para entrar. Ninguém está entendendo nada e diz: Senhor, me permite para entrar. Obed diz: dobra o joelho e vai orar. Os meninos dobram o joelho em frente à caixinha dourada. Obed olha para a caixinha dourada e diz: Senhor, eu vou trabalhar, mas a casa é tua, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu já volto com a sua permissão. Eu vou saindo 2 passos para trás, ele vira e vai trabalhar. No final do dia ele volta, vai abrindo a porta dizendo: Senhor, com a sua permissão eu estou retornando e já quero te agradecer pelo trabalho do campo. Acontece isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Deus, debruçado no parapeito da eternidade, gritou: se continuar assim, eu vou descer aí embaixo, hein? Como eu queria que você me alcançasse nesse ponto. É o primeiro mês na casa de Obed-edom. No primeiro mês, o campo dele começou a ficar verde. E do nada, a semente que ele plantou há muito tempo e parecia que não ia vingar, começou a dar os primeiros brotos. Obed gritou: obrigado, Senhor, eu sei pelo que está acontecendo. Na outra semana, os bois começaram a ficar robustos. A mulher, o que a gravidade puxou para baixo, o céu puxou para cima de novo, se é que tu me entende. Os filhos começaram a ficar bonitos. 3 meses depois, vem comigo, Davi está na sua mesa. De repente, alguém serve o fruto da vide. Olhe para mim. Ele: uau, que vinho bom, que suco apetitoso. O serviçal grita: é de Edom. Edom? Edom, nenhum fruto dá lá. Pois é, mas hoje o melhor fruto vem de Edom. Sério? O rei pega o prato, corta a carne. Quando corta, ele: que carne deliciosa, macia. O servo grita: é boi de Edom. De Edom, que isso, rapaz? Nos últimos 2 meses, tudo que vem de Edom é bom. Que baita comercial, hein? Tudo que vem de Edom é bom. O rei falou: sério? Aí chega alguém e grita: desde que uma caixinha dourada. O que? Fala de novo. Então, rei, tem um camarada lá em Edom que era servente de todo mundo. Mas o pessoal começou a dizer na cidade que desde que uma caixinha dourada chegou na casa dele, tudo que ele faz dá certo. Toda semente que ele joga vinga. Todo boi que ele alimenta fica robusto. Davi diz: como? Ele diz: desde que tem uma caixinha dourada na casa dele. Como eu queria que essa igreja me entendesse. A caixinha dourada ficou 104 anos na casa de Abinadab. Não mudou nem a telha da casa que ele morava. E na casa de Obed-edom foi necessário 3 meses para tudo mudar. Qual é a diferença? Vai doer, mas é para nós crescer. O problema é que Abinadab já está tanto tempo se relacionando que ele chegou e gritou: nada mais me surpreende. Eu já vi Josué, eu já vi Saul, eu já vi isso, eu já vi. Sabe aqueles crentes do eu já vi? Sabe aqueles crentes do no meu tempo, quando eu era jovem, nas vigílias que eu ia? Aí tu pergunta: e hoje? Hoje não acontece mais nada, porque ele se tornou um dinossauro na fé, achando que tudo ele já viu e nada mais
surpreende ele. E ele esqueceu que o nosso Deus tem novidade de vida. E quando eu penso que eu sei tudo dele, ele me surpreende. Qual a diferença de Abinadab para Obed? Abinadab gritou: eu não preciso cantar, porque eu sei o louvor, eu sei pregar, eu sei isso, eu não preciso nem ir no culto. Obed está dizendo: já que Deus me deu o privilégio de ter tua presença na minha casa, eu vou honrar. Porque quando era para o diabo eu fazia, para Deus eu vou fazer 1000 vezes melhor. Se na Sapucaí eu gritava, na igreja eu vou pular. Se no Maracanã eu levantava o braço, na igreja eu vou saltar. Porque para Deus tem que ser melhor. Eu estou falando para uma galera diferenciada, que quando tu chega no culto ninguém te entende. Por que ela grita? Por que ele pula? Por que ela corre? Ninguém sabe. E também não precisa saber. Você sabe da onde Deus te tirou. Era para tu ter morrido, era para a cirrose ter te matado, era para o câncer ter te fulminado. Ele te deu um banho de sangue, te trouxe aqui dentro para quê? Para você dar reverência a Ele. Meses. Posso profetizar? Sem falar em línguas e sem fechar os olhos. Até o mês de março, algumas pessoas que estão aqui provarão um nível de provisão e de bondade de Deus jamais visto pelos moradores dessa região. Algumas pessoas vão dizer: o que aconteceu? Aí tu vai gritar: foi desde aquele dia 3 de janeiro que eu entendi que a minha casa não é minha, é dele. Meu carro não é meu, é dele. Minha família não é minha, é dele. E eu preciso honrar a ele. Tudo mudou. 3 meses depois, eu estou finalizando minha fala. 3 meses depois, alguém falou: Davi, rei, diz que desde que uma caixinha dourada chegou lá, o negócio mudou. Aí o rei falou: eu vou buscar. Olha para mim, eu vou buscar. Fazendo um exame de consciência, Davi lembra de algo. O quê? Na primeira vez que eu fui buscar, eu ouvi conselho e me disseram: faz assim, assim, assim e assim. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter cartilha para tudo, mas quando se trata de igreja, não tem outra cartilha senão esse manual. Ah, vem aqui porque eu tenho um curso para te dar. Desculpa, mas não existe nenhum outro mestre para ensinar sobre discipulado do que Jesus. Ah, mas eu vou te ensinar um obreiro a... Leia as cartas de Paulo. Ah, mas o povo está meio assim, precisa de uma mensagem motivacional. Leia o livro de Números. Vai lendo Josué. Está fraco? Leia Josué. Está ruim para tu? Está achando que vai morrer? Leia Jó. E vai lendo. Davi disse: a primeira vez eu ouvi, dessa vez vou consultar o manual. Ele pega 5 pergaminhos. Bereshit Shemot Vaikra, Verit me levaria. Quando ele abre no livro de Vaikra, ele lê: a caixinha dourada era levada no ombro dos sacerdotes. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Tem muita coisa que tu faz que quando tu lê no manual tu diz: é por isso que estava dando errado. Sacerdote leva. Atrás do sacerdote vem o quê? O povo fazendo o quê? Ofertando. Porque diante da caixinha dourada ninguém pode aparecer de mão vazia. Entendi. Tem mais. Para trazer a caixinha dourada tem que ter música, muito louvor, em soberania a Ele, e tem que contar passo. Conta passo? Vem comigo. É assim. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para e sacrifica. Por que 6 passos sacrifica? O homem foi feito em qual dia da criação?
6. Por quê? Porque o homem, o número 6 é o número do homem, 6 é o número do limite humano. E para buscar a presença, tem que ser assim, até o teu limite. E quando chegar no teu limite, vai no sacrifício. Não é possível. Cheguei no meu limite, está na hora de sacrificar então, vai mais um pouco. Beleza? Tem que contar passo. Tá bom, aprendi. Kenanias, Jadiel, Asaf, na minha presença. Chegou os 3. Aí Davi gritou assim: Kenanias, tu é responsável pelo instrumento de corda, instrumento de percussão, instrumento de sopro. Kenanias, eu quero que você pegue uma música, mas que todos os instrumentos toquem na mesma nota. Não pode semitonar e nem distonar. Tem que ser no mesmo acorde. Porque se desafinar aqui, Kenanias, alguém vai morrer lá. E se alguém morrer lá, eu te mato. Comigo, rei. Ninguém vai desafinar. Comigo. Asaf! É tu que cuida das vozes, não é? É tu que faz a diferença vocal, não é? Eu quero todo mundo cantando no mesmo tom, a mesma música e sem desafinar. Porque se alguém morrer lá, Asaf, eu mato você. Deixa comigo, rei, todo mundo vai ensaiar. Vai ser bonito. Jadiel! Oi! Você vai ensinar o povo a contar passo. Jadiel falou: rei, não queria falar nada não, mas conta passo? Ninguém vai contar passo não, rei. Isso aí é coisa antiga. Davi falou: mas tem coisa antiga que ainda dá certo. Não é possível, tu não pegou, então vamos lá. 1, 2, 3, rei, isso não vai dar certo, rei. O povo hoje está mais contemporâneo. Davi falou: não perguntei que o povo pensa. Eu vou dizer uma coisa para tu, Jadiel: é todo mundo no mesmo passo. E se alguém errar o passo, alguém vai morrer. Porque no reino de Deus não tem casa dividida, não tem facção religiosa. É uns para cá, outros para lá. É armínio, é calvino. Não. É todo mundo andando no mesmo passo. A igreja cresce no mesmo passo. Peguei. E se alguém errar o passo, alguém vai morrer. E se alguém morrer, Jadiel, eu te mato. Deixa eu te falar um negócio, irmão. O Deus da Bíblia é diferente do Deus da igreja, já notou? Que o Deus da igreja é assim, ó. Irmão, tomar hoje, tá? O dia não foi legal, a voz não tá boa, mas é para Jesus. Se fosse o Deus da Bíblia, tu nem subia. Porque o Deus da Bíblia é assim, ó: se é para mim, tem que ser com excelência. Se não, nem vem, nem entra na fila do pão. Pegou? Todo mundo. Joabe, prepara o meu exército. Nós vamos para a guerra? Vamos. Por quê? Eu quero todos os soldados marchando. Mas Joabe, eu quero desde os generais até a infantaria marchando no mesmo passo. Porque se alguém vir no passo contrário, alguém vai morrer. Eu vou te dizer só uma vez, Joabe: se alguém morrer, eu te mato. Fica tranquilo, rei. Pega todas as crianças do reino. Eu quero as crianças juntos cantando. Eu quero todo mundo adorando. Pega os pobres e chama Zadok e Abiatar. Chegaram os 2 sacerdotes. Davi falou: vocês 2, com estolas sacerdotais, preparando sacrifício. E vocês têm uma responsabilidade única. Qual? Diga para o povo trazer para mim ofertas de boi, oferta de carneiro, oferta de bezerros e ofertas de pomba. Pomba, boi, carneiros e bezerros. Para que isso, rei? Porque o boi é do rico, o carneiro é da classe média, o bezerro é para quem quase não tem nada, e a pombinha é para o miserável. Mas diante dele, ninguém vai aparecer de mão vazia. Inclusive, eu começo ofertando. Pode preparar 500 bois do reino que é meu. Vocês vão ofertar e não vão parar. E você sabe como funciona, né? Não pode suar. Mas rei, se o sol estiver quente, não pode suar. Mas rei, se sujar a veste, não pode suar. Porque se vocês parar o sacrifício, alguém vai morrer. E se alguém morrer, tá bom, rei. Tá bom. Perfeito. O rei preparou tudo. Aí alguém gritou: rei, eu só não estou entendendo uma coisa.
os sacerdotes com a arca, os sacerdotes com um sacrifício, a percussão, vozes, crianças, soldados, a plebe sacrificando. E o Senhor vai aonde? Ele, eu vou atrás de todo mundo. Por quê? Eu aprendi na primeira vez que para trazer a presença, o homem não pode vir na frente. O homem tem que desaparecer para a presença dele brilhar. Alguém pega? Vamos buscar! Bora buscar então! Aí lá vai vindo aquela carreata, aquela multidão. Quando vai descendo lá em Edom, eu não sei se tu vê o coração de Obed acelerado. Ele olha para a mulher e diz: mulher, eu não acredito. A mulher diz: o que foi? Ele diz: não. A mulher diz: não, que? Ele diz: não. A mulher diz: não, que? Ele diz: o rei está vindo aqui. Ela olha para ele, a lágrima já começa a rolar. Ela: não acredito. Eu não acredito, homem, que ele vai fazer isso. É, mulher, mas eu não vou deixar tirar daqui não. Os dois chegam perto da caixinha dourada e diz: não, ninguém vai tirar daqui. Ninguém vai tirar essa caixinha daqui. De repente, abriram a porta, meio metro de gente. O rei disse: tudo bem, Obed, com toda a bondade, eu vim buscar algo que é propriedade do reino. Obed diz: não vai levar não, rei. Mas é propriedade do reino. Não, o senhor não entendeu. O senhor não vai levar daqui não. Não, mas é meu. Não, o senhor não vai levar. Não, o senhor não vai levar. E Davi diz: eu vou levar. Ele: não vai levar. Eu vou levar. Não vai levar. Vou levar. Não vai levar. Aí Davi diz: mas eu sou rei. Ele diz: rei, só tem uma maneira do senhor levar. Qual? Eu tenho que ir junto. Porque eu me recuso a ficar em qualquer ambiente que essa caixinha dourada não estiver. Eu só vou onde ela está. Davi gritou: tá bom, vem comigo e a partir de hoje tu vai ser o tesoureiro, é tu que vai tomar conta. Eu gosto disso aqui, porque o teu nível de honra é o teu nível de promoção. O cara que era desprezado na terra de Edom se tornou tesoureiro do rei de uma hora para outra. Teu nível de honra é o nível da tua promoção. Agora! Lá vem a caixinha dourada. Está vindo do jeito certo, como manda o figurino. Os sacerdotes vêm trazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para, sacrifica. Por que 6 sacrifica? Porque todo sacerdote ele tem que vir do levita. E levita bom é levita que leva peso de glória. Sacrifica, canta. Sacrifica, canta. Sacrifica, canta. E eles vêm sacrificando, e eles não paravam para limpar o sacrifício. Não, eles sacrificavam, pisavam no sangue e continuavam. Sacrificavam, pisavam no sangue e continuavam. Sacrificavam, pisavam no sangue e continuavam. Sacrificavam, pisavam no sangue. Eles estão indo para onde, gente? Para Jerusalém. Quando Deus lá de cima olhou para baixo, um rastro de 10 quilômetros de sangue no chão, Deus gritou: sacrifício exagerado? Isso é coisa de Davi. Deus sabe quem entrega para ele. Deus diz: Davi nem sabe, mas Davi está fazendo um prelúdio do que? O dia que meu filho descer lá para a redenção, ele vai deixar um rastro de sangue do chão saindo de Jerusalém. Ele está mostrando como será a entrada do meu filho. Oh meu Deus, é quando Davi está deixando aquele rastro de sangue. Para, sacrifica, para, sacrifica, para, sacrifica, para, sacrifica. Ele está aqui, aonde? Na entrada de Jerusalém. E quando está na entrada de Jerusalém, o povo todo esperando para dar o passo, vem o rei lá de trás gritando: parai! O povo todo para. E o rei chega pertinho deles e diz: eu estava ouvindo vocês adorar e eu fiquei estupefato. Meu coração, nem sei se essa palavra existia naquela época. Meu coração estava tão alegre com tudo que aconteceu, que enquanto vocês estavam aí, o Espírito de Deus me deu uma composição para mim cantar agora. Agora, rei, é agora. O senhor vai cantar o que? O 23? Não, o 23 era quando eu estava no pasto, é o do pastor. O senhor vai cantar o 22? Não, o 22 é uma revelação messiânica. Vai cantar o 27? Não, o 27 é só para guerra. Vai cantar o 21? Não, o 21 é quando está. O 121 é quando se está em apuros. Hoje Deus me deu uma canção nova e tem que ser agora. O povo diz: mas o senhor vai cantar o quê? Ele grita: é inédito para vocês, mas os anjos cantaram no meu ouvido. E como é a canção? Davi olha para o povo e começa a dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares, afirmou sobre os rios. Ele aponta e diz: quem
subirá ao monte do Senhor, e quem entrará nesse santo lugar? Ele olha para o povo e ele mesmo responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Por que tem que ser limpo de mão e puro de coração? Porque eu posso ter a mão limpa, mas o coração sujo. E Davi disse para Deus: tem que ser limpo por fora, mas puro por dentro, que não se entrega a mentira e nem jura enganosamente. É este que receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ele aponta para o povo e diz: essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Agora ele olha para a entrada de Jerusalém e grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. O sentinela pergunta: quem é esse Rei da Glória? Davi responde: é o Senhor poderoso na guerra, forte na peleja. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Davi aponta para a caixinha dourada e responde: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. A porta se abre. Quando a porta se abriu, o povo está olhando para Davi. Estou sentindo Deus aqui. A porta está aberta. Aí Davi grita: agora eu vou entrar na frente. O povo diz: rei, a vez que o Senhor entrou na frente deu ruim. A vez que o Senhor veio na frente alguém morreu. Davi diz: é porque eu entrei do jeito errado. Agora eu aprendi como é que entra. O povo diz: então como é que entra, rei? O rei olhou para todo o povo e diz: me perdoa, mas diante dele não dá para segurar. Ele arranca a coroa da cabeça, larga no pé da caixinha dourada. Ele tira a roupa real, larga no pé da caixinha dourada. Ele larga o cetro da mão, larga no pé da caixinha dourada, até ficar de cerola, de roupa de banho. E quando o rei está de roupa de banho, alguém está dizendo: que vergonha, que ultraje. O rei olha para todo mundo e diz: olha e depois imite. Eu vou mostrar como é que entra. E quando o povo pensou que o rei entra caminhando, o rei começou a bailar. Ele começou a bailar. E quando ele vai bailando, ele vai dizendo: é assim que se entra, porque diante dele tem que dar reverência, tem que entregar o melhor. Lá vem o rei bailando. Orimia Demia Candaraia. A caixinha dourada veio, o rei entrou. O povo viveu um tempo de prosperidade jamais visto na história. Mas 2 minutos eu te entrego o microfone agora. Veio uma batalha. Nessa batalha, depois do templo de Salomão, Nabucodonosor entrou. Quando entrou, destruiu o templo. Destruindo o templo, Ezequias tinha dito lá atrás que nos fundamentos do templo tinha ouro. Eles destruíram desde o fundamento até a última telha. Quando acabaram com tudo, levaram o povo cativo. Pasmem, senhores, a caixinha dourada sumiu e nunca mais apareceu. 70 anos de cativeiro. Voltamos do cativeiro, reconstruímos o templo de Zorobabel. Não tinha ouro nem prata como o de Salomão. Foi construído de madeira, do jeito que tinha. E quando construíram, reconstruíram, chegaram no Santo dos Santos, pastor Jean Max. E quando chegaram no Santo dos Santos, não tinha caixinha dourada. O que nós vamos colocar aqui? Os sacerdotes se reuniram e falaram: o povo não sabe o que tem aqui, e já que o povo não sabe, vamos colocar qualquer coisa. Colocaram uma pedra. Daqui para frente, 400 anos de silêncio. Deus não fala mais, porque o povo até trazia, mas o sacerdote entrava aqui e não tinha quem consultar. Até que 400 anos depois, qual foi a resposta? A voz do que clama no deserto no ventre de uma velha, e o Salvador no ventre de uma virgem. Ambos nascem, e quando nascem,
eles não nasceram para acabar com tudo, eles nasceram para mostrar a corrupção do sacerdote. Até que, estou fechando agora, ele vem trazendo a cruz, e quando chega lá no alto do Calvário, preso na cruz, ele dá o grito: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não morreu por mim, não por você, ele morreu pelo mundo. Mundo é toda a criação, porque quando Deus fez Adão, Deus disse a Adão: tudo está sujeito a ti, tu domina tudo. Então quando o cabeça caiu, tudo caiu. O que caiu? Toda a criação. É por isso que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mundo ali é cosmos. Deus amou tudo. É por isso que quando ele morre, o sol faz assim: eu não quero ver meu Criador. Por isso ficou tudo escuro. O vento parou, a terra tremeu, porque o vento da terra disse: eu não sou digna de receber o corpo dele aqui. Tudo para, porque ele redimiu toda a criação. E quando ele redimiu toda a criação, dentro do templo, o véu rasgou, e o povo que estava no culto viu que aqui dentro não tem uma caixinha dourada, tem uma pedra. O povo gritou: e agora? Vivemos uma mentira. E agora? Tudo acabou. Até que 3 dias depois, o corpo arrepiado, as Marias estão indo levar as especiarias no túmulo. E quando estão chegando lá, a pedra estava removida. E no lugar que elas queriam ver um corpo deitado, elas viram 2 anjos sentados. A Bíblia é clara: um aos pés e um à cabeceira. O local que Jesus foi depositado era uma caixa mortuária. Uma caixa mortuária. E Maria diz que tinha um anjo aos pés e um anjo à cabeceira. Tu não pegou, por isso tu não deu glória a Deus. Porque uma caixa com um anjo aqui, para você não faz sentido. Mas para uma judia, uma caixa, um anjo aqui e um anjo aqui, lembrava da caixinha dourada. Quando ela olhou, como eu queria que a Derril pregasse isso agora. Ela disse: meu Senhor. Ela viu os anjos. E como é que ela viu? 2 anjos olhando para ela, que estava na porta da sepultura. Uau! Porque uau, my God. Na caixinha dourada, os anjos estão assim, olhando para dentro. E quando os anjos estão assim, olhando para dentro, estão dizendo: a glória está dentro da caixa. Mas quando Maria viu um anjo aqui, olhando para fora, ela entendeu: a glória saiu da caixa. Pastor, se a glória saiu da caixa, onde está a glória? Jesus deixou dito para nós: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Se é conferência de avivamento, a glória do Senhor está aqui. E se você está disponível, você pode sentir onde você estiver a glória. Essa glória que te envolve, esse mistério que te renova. É assim que eu creio na Bíblia. Você pode ficar de pé junto comigo agora. A glória de Deus está aqui. A glória do Senhor está no nosso meio. A glória do Senhor está aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra essa noite, e entende de uma vez por todas que sem essa presença não dá para viver. Tu até tentou viver longe, mas hoje tu entendeu que não dá. Não dá. Tu até tenta, mas nada te completa mais do que isso. Porque quando Deus depositou a eternidade dentro de você, nada mais